Olá, eu sou o Diego da Data for Light e em 10 minutinhos eu vou te explicar como o BI pode abrir os seus olhos para a gestão do seu negócio e literalmente te tirar do escuro. A sua empresa possui um RP completo, mas ainda toma decisão usando planilhas? Ou você acha que o BI custa caro e que a sua empresa ainda não está preparada para essa ferramenta? Então me acompanhe nesse vídeo e vamos entender melhor todo esse cenário. O seu sistema possui cadastros padronizados, tabelas e validações para que esses dados sejam inseridos, alterados ou excluídos de maneira correta e eficiente. Isso significa que esses dados são estruturados e possuem qualidade. Infelizmente, ele fica devendo na parte de relatórios, consultas e gráficos ou análises práticas para te ajudar na tomada de decisão. Cada vez que você precisa de uma informação, tem que vasculhar e garimpar em diversos relatórios e consultas. Isso porque os seus dados estão armazenados em muitos processos diferentes. Quando você começa a juntar esses dados para responder uma pergunta, os relatórios que deveriam apresentar dados consistentes lhe mostram informações divergentes. Talvez porque eles foram criados para clientes específicos ou para processos diferentes do seu. E aí, em resumo, uma coisa não fecha com a outra. E quando existe a necessidade de analisar um período grande de tempo ou um volume grande de registros? É possível que o seu relatório, consulta ou gráfico demore muito para ser gerado e até mesmo que às vezes o seu sistema nem consiga gerá-lo. Quando você conseguir superar esses problemas que eu mencionei antes, em algum lugar você ainda vai precisar juntar essas informações para poder fazer os seus cruzamentos, certo? Então, naturalmente, você vai criar uma planilha temporária para essa análise ou que vai se tornar parte do seu dia a dia. Mesmo com uma planilha bem montada, porque eu não estou nem mencionando os riscos de errar uma função ou um cálculo, você ainda vai estar limitado ao que essa planilha foi construída para te apresentar. E se você quiser detalhar um número ou investigar uma informação que a planilha está te mostrando, é bem provável que você vai precisar voltar para o garimpo de dados. Mas vamos mudar de assunto e falar sobre o que é importante avaliar no seu negócio. Você sabe quais são os indicadores utilizados no mercado? Sabe como esses indicadores devem ser calculados para te oferecer uma informação precisa e que possa te dar base para tomar uma decisão correta? É possível que na maioria das vezes você vai pensar na contratação de um consultor externo para diagnosticar a sua empresa e lhe dizer para onde ir, e isto vai te custar tempo e dinheiro. Os sistemas ERP geralmente oferecem alguns indicadores e análises nativas, e isso é ótimo, porque essas análises já foram construídas sobre os dados que ele mesmo alimenta. É aconselhável que você utilize esses indicadores e essas análises, mas você não deve se limitar apenas ao que já existe ali. E se você precisar de um indicador e ele não estiver disponível no seu sistema? Será que é fácil conseguir esse desenvolvimento? Quanto tempo vai levar até que ele seja entregue e validado por você? Será que você vai poder analisar sem receio do cálculo estar errado? Ou será que a sua visão e interpretação da forma como esse indicador foi solicitado estão totalmente corretas? Agora, para a gente parar de falar sobre problemas, eu vou mencionar o pior deles. E verifique se você não se enquadra aqui. Devido a todas as dificuldades que eu abordei anteriormente, você simplesmente desiste de direcionar parte do seu tempo para analisar o comportamento e o resultado da sua empresa. Por favor, não faça isso em hipótese alguma. Então, qual é que é a solução mais utilizada para curar essas dores? Trocar de sistema? Na maioria das vezes, não. Isso pode te trazer ainda mais gastos e dores de cabeça. A principal solução utilizada para contornar esses percalços não é nenhuma novidade. As ferramentas de BI já estão no mercado há muitos anos, mas ainda são utilizadas por uma minoria de empresas, principalmente aqui no Brasil. E o BI por si só não substitui um sistema de gestão integrada, e nem foi feito para isso. Ele deve trabalhar em conjunto com os sistemas de gestão e vai complementar o processo de registro e manutenção dessas informações com a etapa que talvez é a mais importante, a análise. E os dados já estão organizados e armazenados com qualidade no seu banco de dados. Isso é feito com excelência pelo seu ERP. Mas interagir de maneira simples, visual e prática com esses dados é papel das ferramentas de BI. Analisar grandes volumes de informação em tabelas com milhares de linhas e colunas é função das máquinas. Nós temos a tendência a entender melhor a informação quando ela é apresentada de maneira sintética e totalizada.
Dados apresentados de maneira limpa são mais fáceis de serem lidos e interpretados por nós. Analisar totalizadores é melhor, sim, mas cuidado, se não for possível detalhar um número, é provável que ele esconda inconsistências ou até mesmo que você não consiga investigar e validar um determinado resultado. O BI te permite mergulhar nos dados com maestria. São os famosos drill down, drill up, drill through, mas não se preocupe se você ainda não conhece esses termos, eu logo vou explicar para você. Diferente das ferramentas transacionais, que são feitas para incluir, alterar e excluir registros com segurança no banco de dados, as ferramentas de BI são focadas na análise. Elas são otimizadas para permitir a interação com grandes volumes de dados em alta performance. Ou seja, nada de ficar esperando vários minutos para gerar um relatório com 200 páginas, para depois sair rolando a barrinha da tela até chegar no total geral. Isso é feito em segundos pelo BI. Agora, com essa ferramenta feita especificamente para economizar o seu tempo na geração, compilação e apresentação das informações, você realmente pode utilizar esse tempo analisando efetivamente os números da sua empresa, identificar problemas ou oportunidades de melhoria e ter insights que você ainda não teve analisando seus dados do jeito que você faz hoje. Juntos, eu e o Jair temos mais de 30 anos de experiência trabalhando com sistemas de gestão e consultoria de negócio em diversos segmentos de mercado e podemos dizer que o nosso conhecimento pode ajudar bastante você a extrair o melhor do seu RP, não importa qual ele é. Nós percebemos que gastar inúmeras horas para entender um determinado problema ou procurar informações que respondam às principais perguntas do dono do negócio, investir tempo demais na organização de processos muito específicos, como uma conciliação contábil, por exemplo, gera pouco resultado na prática e isso custa caro. Mas não me entenda mal, eu não estou dizendo que a contabilidade pode ser deixada de lado ou que não devemos registrá-la de maneira correta, ou que é besteira fazer o processamento de custo. Isso é essencial em qualquer empresa. O que nos parece mais óbvio é que de alguma maneira precisamos aproveitar os dados que já estão disponíveis imediatamente. E ao invés de gastar, investir tempo analisando essas informações e com o auxílio do BI identificar rapidamente problemas que precisam ser trabalhados, porém cada um a seu tempo. Isso otimiza recursos, poupa tempo e principalmente dinheiro. Então nós fugimos daquela consultoria maçante, cara, redundante, que muitas das vezes não passa de um bate-papo, para poder entregar uma solução dinâmica e de implementação rápida. Focamos o nosso tempo reunindo as principais formas de análise e indicadores e os colocamos dentro do Power BI. Mas você já ouviu falar do Power BI da Microsoft? É provável que sim, pois ele é o que existe de mais moderno quando falamos em Business Intelligence. E novamente não me entenda mal, existem muitas ferramentas de BI no mercado, ferramentas excelentes por sinal, mas elas custam caro. Com o Power BI nós podemos criar o conceito da Data for Light. Ele é uma ferramenta moderna, escalável e de baixo custo. Isso nos permitiu construir modelos de análise de dados extremamente confiáveis, simples de entender e o melhor de tudo, com alta performance. E é o Power BI, que você está vendo aí no fundo enquanto eu falo, que nós queremos implementar na sua empresa, sem rodeios, meses de projeto, custos absurdos, necessidade de equipe interna dedicada. Eu vou te explicar como. Como eu disse antes, um projeto de Business Intelligence costumava ser caro basicamente em função de dois motivos: um alto custo do licenciamento do software e alta demanda de tempo para definir as diretrizes do projeto, análise da base de dados, elaboração da arquitetura de comunicação com essa base de dados, construção das medidas ou métricas, hospedagem desses dados em algum ambiente de nuvem, segurança dos acessos, e isso demandava muitos recursos. Você geralmente iria precisar de um profissional interno dedicado a isso, o que também é um custo extra para manter o seu BI em perfeito funcionamento. Principalmente porque um profissional que conheça banco de dados, linguagem SQL e domine as principais ferramentas de BI não se encontra em qualquer lugar. Mas vamos supor que você já tem esse profissional na sua equipe de TI. Ele ainda vai precisar de conhecimento de negócio para agregar para você as análises que você ainda nem sabe que precisa. Ou sabe, mas não imagina nem por onde começar. E um profissional com essas características é ainda mais difícil de encontrar. Os nossos modelos foram construídos totalmente conectados na base de dados do seu sistema ERP. Como nós conhecemos a fundo essa estrutura, podemos reduzir muito o tempo gasto na estruturação dos relatórios
e também garantir a qualidade na forma com que buscamos esses dados e principalmente onde buscamos esses dados. Com tudo isso vencido, podemos aplicar o nosso conhecimento na construção de análises profundas e baseadas em conceito de gestão com eficiência comprovada pelo mercado. Não precisamos inventar nada, apenas conseguimos colocar em prática análises que antes eram inviáveis utilizando apenas um sistema de RP e planilhas. E você não precisa confiar apenas em uma demonstração com dados genéricos, como você está vendo aqui no fundo. Nós podemos te proporcionar uma experiência completa na nossa solução, utilizando os seus dados e analisando os seus números, sem nenhum compromisso. Você simplesmente pode utilizar nossa ferramenta por 15 dias, sem restrição e sem gastar nada. Esperamos que você goste e perceba o quanto esse tipo de análise pode gerar de benefícios para o seu negócio. E se for esse o caso, vamos te explicar ainda como você pode escolher quais relatórios são necessários para que você monte de maneira simples a sua assinatura. Isso mesmo, é uma assinatura. Você pode modificar, acrescentar, excluir relatórios da assinatura e até mesmo cancelar quando quiser. Isso porque sabemos que esse é o futuro do mercado de software, liberdade. Mas agora chega de falar e vamos dar uma olhada rápida nos nossos modelos em pleno funcionamento. Agende conosco uma demonstração mais detalhada, tire suas dúvidas, conecte os seus dados aos nossos modelos. Mude a forma com que você enxerga os seus dados, valorize-os.